Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E recentemente a Marvel divulgou algumas imagens do novo filme do Homem-Aranha. E para pegar um pouco do embalo do filme, eu decidi trazer aqui uma das histórias mais importantes pro Homem-Aranha. O que é curioso, porque essa história, apesar de muito importante, não é do universo principal da Marvel. Ela é do antigo universo Ultimate. E mais especificamente é a primeira edição de uma história do universo Ultimate. E basicamente o nome da história é Poder e Responsabilidade. E bom, a história fala um pouco sobre o Peter Parker na sua adolescência, mais especificamente de 15 anos. E um bagulho curioso que muita gente não sabe, mas a adolescência do Peter nos quadrinhos do universo principal não é tão falada quanto no universo Ultimate. E isso pode parecer um choque, mas se você parar pra pensar, ele ficou muito pouco tempo no ensino médio no universo principal, já que a maioria das suas histórias, se não tipo, sei lá, 98%, se passam nele na faculdade ou já trabalhando no Clarim Diário e coisas desse tipo. Ou tendo outro emprego que ele tem no momento, já que o Peter teve vários empregos no universo principal da Marvel. Enfim, de qualquer forma, o Peter ele é um adolescente clássico que é magrelo, fraco, usa óculos e sofre bullying diariamente do Flash Thompson, que aqui é um jogador de basquete. E aqui fica uma curiosidade, ele ser conhecido por jogar basquete é bem diferente do que ele é conhecido no universo principal, já que no universo principal ele é um jogador de futebol americano. De qualquer forma, em uma excursão da escola nos laboratórios da Oscorp, uma aranha que foi modificada, e não, ela não é radioativa, já que no universo Ultimate ela foi modificada com uma tentativa de cópia do soro do super soldado, acaba picando o Peter, na qual acaba passando muito mal, inclusive passando mal na escola, e ele acaba descobrindo seus poderes de aranha. E a primeira coisa que ele faz ao descobrir esse poder, ele acaba confrontando o Flash Thompson, na qual após o Flash dar um soco na mão do Peter, ele simplesmente acaba tendo seu pulso quebrado. Os pais do Flash Thompson são chamados na escola, a escola dá uma bronca no Peter, e um dos amigos do Flash conta pro Harry Osborn que o Peter acabou dando uma surra no Flash. Não foi exatamente isso que aconteceu, mas enfim. Nisso, Norman Osborn acaba descobrindo toda essa história, já que ele ouve a conversa entre o Harry e o amigo do Flash. O Norman basicamente convida o Peter para ir no seu laboratório como uma forma de compensar o fato da aranha ter picado ele. E bom, o tio Ben acaba dando uma bronca no Peter depois que ele acaba recebendo uma ligação dos pais do Flash falando que eles teriam que pagar a multa de $2.000 da conta do hospital. E o Peter acaba ficando bem mal com essa conversa e tudo mais. Bom, o Peter no outro dia vai até os laboratórios da Oscorp, em que o Dr. Octopus acaba tirando o sangue do Peter para eles analisarem. E logo em seguida o Peter sai do laboratório. Para ajudar os seus tios a pagarem a conta do hospital, ele começa a participar num torneio de lutas. E aos poucos ele consegue até gerar uma grana. O Peter também começa a se destacar bastante jogando basquete na escola no lugar do Flash, já que o Flash meio que não podia jogar graças ao dano da mão que ele acabou recebendo do Peter. O Peter acabou ganhando uma roupa nova durante suas lutas, aliás, essa roupa nova que ele acabou ganhando meio que ainda não estava completa, tá? Ela precisava do símbolo da aranha, coisa que ele acabou colocando ele mesmo. Estava indo tudo bem, até que um certo dia, o Peter acaba presenciando um ladrão roubando a loja. Entretanto, ele acabou ignorando isso e não impediu que o ladrão roubasse a loja, mesmo podendo fazer alguma coisa. Voltando para casa, ele acaba levando uma bronca da tia May e do tio Ben, após a escola mandar um boletim, mostrando que as notas do Peter tinham caído. O Peter acaba não aceitando essa bronca e acaba saindo de casa. O tio Ben acaba reencontrando o Peter, depois do Peter participar de uma festa na casa de um dos amigos do Flash, que também acabou virando seu amigo. Dessa vez, além de dar um sermão de novo do Peter, o tio Ben acaba falando um discurso sobre o que o pai do Peter pensava sobre poder e responsabilidade. Ainda assim, o Peter acaba se sentindo muito magoado e acaba saindo dessa discussão com o tio Ben. Ele decide, depois de um tempinho, voltar para casa, onde acaba encontrando a casa rodeada de policiais e ambulância. Como vocês já devem ter percebido, o bandido que o Peter deixou escapar acabou invadindo a casa para roubar, e nisso o tio Ben é baleado e infelizmente morto. Antes de prosseguir a história do Peter, eu também tenho que falar o que aconteceu com o Norman, porque depois do Norman descobrir o que aconteceu com o Peter e como a força e a agilidade dele aumentaram depois de receber um pouco do soro que estava na aranha que picou o Peter, Oz decide injetar o soro puro nele mesmo. E é algo que acaba não dando muito certo, já que a Fórmula War simplesmente explode. E nisso, o Norman Osborn, que aqui também é o Doente Verde, ele acaba se transformando nessa versão aqui do Doente Verde, que é super bombada e consegue lançar bolas de fogo. Detalhe que essa explosão também acabou gerando o Dr. Octopus, mas como ele não é relevante dessa história, eu vou manter só o que acontece certinho. Ou seja, só os eventos que importam pra história certinho, mas enfim. Enfim, o Peter, depois da morte do tio Ben, e refletir bastante e entender a mensagem que o pai dele quis passar, o Peter começa a agir diferente, sai do time de basquete, volta a tirar boas notas e faz seus equipamentos para se tornar o Homem-Aranha, já que até esse momento da história ele ainda não tinha feito o lançador de teia. Enquanto isso, o Norman Osborn vai atrás de Peter, que estava em sua escola, e lá acontece um combate entre o Peter e o Norman. O Peter acaba saindo da escola para não deixar a galera em perigo, e o combate deles se segue até eles chegarem na ponte do Brooklyn. No meio da luta entre o Homem-Aranha e o Doente Verde, os policiais acabam intervindo e acabam atirando no Doente Verde, que acaba caindo na água.
aparentemente morrendo. Só que não, ele não morreu, obviamente, e ele vai voltar depois, mas isso é história para outros vídeos. E bom, os policiais tentam prender o Peter, mas o Peter consegue escapar, e logo em seguida a gente vê um pouco sobre mais o que aconteceu na escola. Detalhe que o Harry sabe que aquele monstro era o pai dele, e que ele não morreu durante a explosão que aconteceu no experimento do laboratório, a forma óssea. E bom, logo depois disso, o Peter agora começa a agir 100% como herói, e nisso ele acaba agindo como o primeiro Homem-Aranha do universo Ultimate. E bom, essa é basicamente a origem do Homem-Aranha do universo Ultimate Peter Parker. E para uma história que tem 26 anos, ela é até que bastante atual, e combina muito com o Homem-Aranha adolescente e tudo mais. E apesar de eu não gostar desse lance de tipo mais da metade do universo Ultimate ter seus poderes de origem do soro do Capitão América e tal, nesse caso aqui faz até sentido um pouco, principalmente em relação à transformação do Norman Osborn, já que aqui faz sentido ele virar uma criatura parecida com o Hulk. Os poderes de fogo também é legal pra dar, tipo, em vez da bomba de abóbora ele usa bola de fogo mesmo. E essa aparência dele misturado com o Hulk, que nem eu tava falando, faz sentido, já que o Hulk desse universo Ultimate também tem a ver com a história do Capitão América. Mas enfim, só acho esquisito o fato de aqui o Hulk ser cinza e o Duende Verde ser verde mesmo. Quer dizer, seria esquisito o Duende Verde ser cinza e o Hulk não necessariamente ter que ser verde, apesar de ser conhecido por ser verde. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Se quiser entrar no nosso servidor do Discord, o link vai estar na descrição do vídeo. E se quiser ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar o link Live Pix no comentário fixado, tá? Enfim, eu sou o Kaká, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!